eu vou precisar me dedicar integralmente e totalmente para os alunos da mentoria, né? E aí por isso a gente não vai poder dar continuidade, eu não tenho como administrar aí dois projetos tão grande nesse aspecto, né? Eu preciso realmente acompanhar de forma individual, aluno por aluno. Mas vamos lá, deixa eu colocar a nossa gravação, eu compartilhar também a minha tela. Eu vou estar falando com vocês e olhando aqui para o lado, gente, mas não é ignorando não, certo? Eu vou estar basicamente olhando a minha segunda tela. Então, quando eu estiver olhando aqui para o lado, não pense, Pedro está ignorando a gente, que não é, tá? Eu vou tentar até colocar a câmera em outro foco para vocês não terem essa sensação de desprezo, mas não é, tio não está desprezando ninguém. Joia? Olha só, deixa eu compartilhar aqui a minha janela e aí vocês confirmam se está visualizando ou não para a gente iniciar. Tudo certo aí? Tá aparecendo para vocês? Joia? Deixa eu só colocar aqui o meu lapisinho. Pronto. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, na aula de hoje eu tenho algumas questões, eu acho que tem umas 8 questões, mais ou menos, onde a gente vai abordar aqui alguns assuntos que eu julgo assim como especiais para o aspecto da contabilidade geral no exame de suficiência, tá? E aí, a gente já inicia com a questão número 1, trabalhando o seguinte, ó. Um supermercado funciona na região sul do país. Em maio de 2024, devido às fortes chuvas, o supermercado perdeu todo o seu estoque. Nas demonstrações contábeis mensais, em 31 de maio, o supermercado optou por baixar todo o estoque sem ter recebido um laudo oficial, de modo a tornar as demonstrações mais úteis aos tomadores da decisão. E aí ele continua, né? A informação apresenta a seguinte característica: letra A, neutralidade; letra B, materialidade; letra C, verificabilidade; e letra D, tempestividade, tá? Um assunto que eu estou insistindo aqui, batendo na tecla, né, para se alguém assistiu alguma outra aula, né, pode até ver questões parecidas ou até mesmo essa questão que foi do exame de suficiência, né? O que a gente precisa entender, gente? O que é que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês e não esqueçam, tá? Quando a gente vem trabalhar características da informação contábil, a questão, por mais que ela não esteja abordando de forma explícita, né, na descrição, ela está falando aí da estrutura conceitual básica, ou seja, CPC 00. E aí a gente precisa relembrar que em uma das aulas que a gente trabalhou, até aqui nas nossas lives de segunda, que as informações contábeis ou as características dessas informações contábeis, elas são divididas em dois grandes grupos. As características fundamentais, certo? Que essas características fundamentais, elas têm duas classificações ou dois tipos, tá? Eu tenho a representação fidedigna, tá? Que aí é a questão de ser representada de forma fiel, que aí eu tenho três características para ter uma representação fidedigna: completa, livre de erro, e quem vai lembrar qual é a outra característica? Quem pode dizer aí? Completa, livre de erro e mais o que, gente? Neutra. Perfeito, Eliane, e perfeito, Samara. Então, nós temos aí essas três características que vai complementar uma das características fundamental, que essa seria basicamente a representação fidedigna, tá? Mas qual é a outra característica fundamental que a gente precisa também lembrar e que está explícito lá na estrutura conceitual?
O foco não seria nem na resolução da questão, mas seria mais fazer essa revisão aí em relação a esses tópicos. Lembra? A gente viu que temos a divisão entre características fundamentais e características de melhoria, certo? Tudo bem. Nas fundamentais, eu tenho dois: representação fidedigna e tenho outro. Qual seria a outra? Quem vai lembrar? Se vocês não lembrarem, eu abro aqui até o mapinha conceitual que a gente fez, tá? Olha só, na característica fundamental, eu tenho a representação fidedigna, que, como vocês falaram, é representada por uma informação neutra, completa e livre de erro, certo? Mas também eu tenho o aspecto da relevância, gente. Não vamos esquecer da relevância. E aí, o que seria uma informação relevante? A relevância, ela está relacionada com a matéria, né? O material, a materialidade. E para ser relevante é aquele questionamento. Se a mudança daquela informação ou a ausência daquela informação, ela vai trazer um impacto na minha tomada de decisão, então essa informação ela é relevante. Então, por isso que o aspecto da materialidade, ela está relacionada com a relevância, certo? Então, ó, características fundamentais, relevância e representação fidedigna. Características, né, qualitativas de melhoria, basicamente nós temos 4. Queria saber se vocês lembram. Eu tenho a comparabilidade, a verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Pedro, qual é a diferença básica entre as características fundamentais e as características de melhoria? Olha só, como o nome já diz, as características fundamentais é necessário que as informações contábeis elas sejam atendidas por essas características. Então, eu preciso evidenciar informações relevantes e preciso evidenciar informações que sejam fiéis aos fatos que foram narrados. Já as de melhoria não quer dizer que eu sou obrigado ou que eu necessito evidenciá-las, mas eu utilizando, eu vou estar melhorando a minha informação contábil, certo? E aí, quando a gente observa que a questão ela está trazendo uma situação em que a empresa ela teve perda de estoque, né? E mesmo sem receber aquele laudo oficial, ela demonstrou aquele estoque já sendo baixado, aquela perda, né? Ela está, neste caso, atendendo a apenas uma característica das que está aí selecionada, né? ou relacionadas, que seria basicamente a tempestividade, de estar entregando em tempo hábil para a tomada de decisão, certo? E aí eu queria só, antes de ir para a questão 2, e eu já vou deixar aqui o gabarito de amarelinho, cadê aqui meu coisinho? Pronto, o gabarito na letra D, eu queria só reforçar com vocês o significado dessas características, né? Comparabilidade está relacionado a uma comparação. Então, quando eu posso comparar as informações contábeis, seja de uma empresa com outra, seja da mesma empresa em um determinado período de tempo, eu estou atendendo a comparabilidade. A verificabilidade é quando eu consigo visualizar ou verificar se aquela informação de fato está correta ou não. Seja observando um extrato bancário, por exemplo, fazendo um inventário, enfim, eu consigo verificar se aquela informação está de acordo, se está correta. Tempestividade é a informação ser entregue em tempo hábil ao processo de tomar a decisão, que foi o que foi mencionado aí na questão, e a compreensibilidade está no aspecto de clareza, de trazer esclarecimentos adicionais, tá? E não a compreender contabilidade, ok? Questão número 2, vamos lá.
A questão número 2, ela fala o seguinte, ó. De acordo com a estrutura conceitual para o relatório financeiro, o regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre rendificações e recursos econômicos da entidade que reporta, ou seja, da entidade que está enviando a informação. Em relação a ele, analise as informações a seguir. Então, aqui ele vem trazer, basicamente, informações acerca de receitas e despesas. Percebam que nesta questão, a FGV, ela meio que mesclou alguns assuntos. Ela trabalhou, basicamente, a estrutura conceitual, mas ela está trabalhando aí alguns princípios contábeis em relação ao regime de competência. E aí, o que a gente precisa lembrar? Que entre os regimes de contabilidade, eu tenho o regime de competência e o regime de caixa, certo? O regime de competência é aquele que, desde o primeiro período, vocês aprenderam que vai ser evidenciado ou que vai ser escriturado conforme a data em que ocorreu o fato. Né? Então, se houve uma venda, a data que teve a venda é a que vai ser contabilizada. Já no regime de caixa, eu não vou respeitar o fato gerador ou a data desse fato gerador. Eu vou respeitar a data de saídas ou ingressos de recursos financeiros, ou seja, a movimentação de pagamento, certo? E aí, a questão traz 3 afirmativas. Afirmativa número 1. A receita de vendas é contabilizada por ocasião da transferência do controle do produto. Então, quer dizer, pela questão, está informando que uma receita de venda, ela precisa ser contabilizada no momento de transferência desse controle do produto. Item 2. A despesa de pessoal é reconhecida no mês em que se recebeu tal prestação do serviço. Então, a questão está informando que, de acordo com o regime de competência, as empresas elas só podem registrar as suas despesas quando, né, ocorrer o mês daquela prestação de serviço. E no item 3, fala o seguinte: a despesa do imposto de renda é registrada no exercício seguinte ao da apuração dos lucros, quando é formalmente declarado. E aí, ela quer saber, dentre essas 3 afirmações, qual é a que está correta. Letra A, apenas o item 1. Letra B, o item 1 e o item 2. Letra C, o item 1 e o item 3. Ou letra D, item 2 e item 3. Por favor, coloquem aí no chat qual seria o gabarito que vocês marcariam. Quero ouvir aí. Tem alguém que está com o nome de usuário Ciências Contábeis. Eu vou chamar de Ciências Contábeis, né? Que eu não sei aí quem, nesse caso, quem seria. Mas eu quero ouvir aí também a Edla, Eliane, Gabriela tá aí, Jeremias, Lari, Larissa, Poli também, o Rafa, o Renato e a Samara. E aí, pessoal? Vamos lá. Exame de suficiência hoje, caindo essa questão aí na banca de vocês. Qual resposta vocês marcariam? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Podem digitar aí no chat, tá? Renato foi na letra D. Eliane foi na letra A. Eliane está colocando aí que está em dúvidas. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho para a gente tirar essas dúvidas. Rafa também foi na letra A. Mais ninguém? Poli, qual é a resposta? Deixa eu fazer uma pressãozinha aqui. Deixa eu ver quem está ao vivo. Para você já se acostumando, tá? Na aula ao vivo tem que ir chamando o nome de vocês e chamando a atenção. A sorte é que não sei quem é que está com essa conta Ciências Contábeis, hein? Qual é o nome? Eu não vou ficar chamando aqui Ciências Contábeis.
Poli foi na letra D, Edila na letra B. Vamos lá, gente. Olha só. Olha o item 1. A receita de vendas é contabilizada por ocasião da transferência do controle do produto. O que seria isso? Ele quer dizer que a receita ela vai ser contabilizada quando o produto ele é entregue ao cliente. Sabe, por mais que essa questão seja da estrutura conceitual, isso daqui a gente vai encontrar lá no CPC 47, onde ele vem falar sobre receitas de clientes, tá? E de fato, o CPC 47, ele aborda o seguinte: a receita, de acordo com o regime de competência, ela vai ser contabilizada a partir do momento em que é realizado aquela venda e que, além de realizar a venda, seja transferida o produto ou o controle de tal para o cliente. Aí vamos exemplificar e entender melhor a letra da norma, né? Vamos imaginar que eu estou vendendo o meu veículo para Jeremias. Eu tenho um carro, Jeremias vai comprar o meu carro, certo? E aí a gente negociou que esse veículo ele vai ser vendido, vai ser negociado, sei lá, 50 mil reais, certo? E aí, eu e Jeremias temos uma certa amizade. Jeremias falou o seguinte: ó, Pedro, eu tenho um dinheiro para receber, certo? E a gente vai negociar dessa seguinte forma: eu vou te dar uma entrada de 20 mil reais. E aí, daqui a 3 meses, que eu tenho um valor que é certo receber, eu quito esse veículo, tá? Mas eu não estou preocupado em relação a se você vai me passar o veículo agora, não. Faz o seguinte: você recebe os 20 mil reais para você segurar o veículo e não vender mais para ninguém. Pode utilizar o veículo e dentro de 90 dias, quando eu receber o restante, você me entrega o veículo. Beleza? Todo mundo pegou aqui esse exemplo, acompanhou aqui a imagem, criaram aí, né, na mente a situação. Então, o que aconteceu? Neste momento, eu vendi o veículo? Não. Porque, de acordo com a norma, a receita ela só é contabilizada quando ela é efetivada. Eu tenho aqui uma promessa de compra e venda, mas eu não tenho a venda estabelecida. Por quê? De acordo com a norma, essa venda ela só vai ser finalizada, essa receita ela só pode ser finalizada quando o produto tiver sido entregue. No caso, quando o Jeremias tiver a posse do veículo, é quando contabilmente a gente vai registrar essa receita, tá? Então, nesse caso, o item 1 aqui, ele está correto, certo? A receita de vendas, ela é contabilizada por ocasião de transferência do controle do produto, ou seja, quem tem a posse, quem manda naquele produto é o que vai ter a contabilização da receita. Então, independente de ter sido pago agora ou vai ser pago depois, isso é regime de caixa. O que a gente tem que observar é o momento do fato gerador ou quando ocorreu aquela situação. Alguma dúvida aqui no item 1, gente? Se tiver, pode levantar a mãozinha, pode ativar aí o microfone, porque a ideia é justamente esclarecer eventual dúvida que possa ocorrer. Esse silêncio é que está todo mundo entendendo, que podemos seguir? O senhor podia repetir, por favor? Vamos lá, vou repetir, Eliane. O item 1, ele fala o seguinte, ó, é a letra de lei pura. A receita de vendas é contabilizada por ocasião da transferência do controle do produto. Eu estou informando que isso está correto, porque além do CPC 00, no CPC 47 tem essa informação, tá? E aí, o que seria essa transferência? É quando ocorre uma venda e o produto ou o serviço ele é entregue para quem comprou. Eu dei o exemplo do carro, mas vamos fazer um outro exemplo. Pronto, vamos imaginar o seguinte, vamos falar do Corujão. Para alguns, uma boa parte de vocês já estão na mentoria e em algum momento vocês entraram lá no portal e fizeram a aquisição
treinamento ou dessa mentoria. Concorda? Para participar dessa mentoria, alguns de vocês fizeram alguns pagamentos, certo? Então vamos imaginar lá, eu fiz o pagamento no valor de R$ 500. Pergunto, o serviço que foi contratado já foi entregue a vocês? Ou ele está sendo executado? Está sendo executado. Então quer dizer que no momento em que vocês fizeram o pagamento, na minha contabilidade, isso não foi uma receita, isso foi um recebimento. A receita ela vai ocorrer a partir do momento em que eu entregar o treinamento, de forma parcial ou de forma total. Tá? A mesma coisa, fui numa empresa, numa loja e fiz um pedido de um eletrodoméstico, mas esse eletrodoméstico ele não vai ser entregue naquele momento. Ora, aquilo não foi uma receita. Houve a venda, pode até ter ocorrido o pagamento, mas a receita ela só vai ser contabilizada quando tiver a entrega do produto, certo? Aqui muitas pessoas caem numa pegadinha de que, olha, a receita ela vai ser entregue no momento da emissão da nota fiscal. Não, tá? Nota fiscal não quer dizer que o produto foi entregue. Então, ela não é, por mais que a maior parte das empresas ou dos escritórios de contabilidade contabilizem as receitas com base na data da emissão da nota fiscal, de acordo com a regra, né? Essa receita ela deve ser contabilizada na data da transferência do bem. Ok aqui, Eliane? Posso seguir? Joia. Item 2. A despesa de pessoal é reconhecida no mês em que se recebeu tal prestação de serviço. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho despesas com funcionários, folha de pagamento. E aí, o funcionário ele trabalhou no mês de janeiro, certo? Eu tenho esse salário de janeiro para pagar. Porém, eu pago no 5º dia útil de fevereiro. Inclusive, isso já foi questão de prova também da FGV, com esse mesmo exemplo. Tá? Olha só, essa despesa, ela deve ser contabilizada no mês de janeiro ou no mês de fevereiro? E aí? Eu tenho uma folha de pagamento que está referente aos dias que foram trabalhados em janeiro. Porém, essa folha ela foi processada e foi paga no 5º dia útil de fevereiro. Contabilmente, eu vou contabilizar essa folha em janeiro ou em fevereiro? Eu vou contabilizar em janeiro, né? Como foi mencionado aí no chat. Por que em janeiro? Porque eu estou seguindo o regime da competência, certo? E pelo regime de competência, eu vou escriturar o fato pela data de ocorrência do fato e não na data do pagamento ou do recebimento. Então, se esses salários que estão sendo pagos no 5º dia útil de fevereiro é referente à prestação de serviço ou ao que foi trabalhado em janeiro, isso é uma despesa de janeiro. Ok, gente? Então, em relação à receita, eu vou contabilizar, de acordo com o regime de competência, o momento da transferência. Passou o bem para outro ou entregou o serviço, contabiliza a receita. A despesa, a mesma coisa, só que agora é o inverso. Né? Recebi a prestação de serviço, recebi o produto, gero ali a contabilização da despesa. Então, o item 1 e o item 2 está correto. Item 3. A despesa do imposto de renda é registrada no exercício seguinte ao da apuração do lucro. Quando é formalmente declarada, esse aqui está errado. Né? Ora, se eu estou calculando o imposto de renda de 2025, esse imposto de renda vai ser uma despesa de 2025. Por mais que eu só pague ou só declare ele em 2026, isso é referente ao rendimento que eu obtive no ano de 2025. Então, a competência é 2025.
tá? Então, aqui o gabarito é a letra B. O item 1 e o item 2 estão corretos, tá? Dito isto, e aí com base nessas questões, eu queria que vocês anotassem aí 2 assuntos para vocês mergulharem nessa semana para quem está aí meio que perdido em relação aos estudos. Diferenciar regime de caixa e regime de competência. Por mais básico que vocês achem que é esses assuntos, vocês podem observar que quando a questão ela mistura esse conceito com outros assuntos, com outras normas, pode gerar alguma certa ou uma pequena confusão, tá? Então, ó, além de CPC 00, que é algo que vocês têm que estar aí dominando, façam a leitura durante essa semana sobre diferenciação de regime de caixa e regime de competência. Isso vai ajudar vocês muito no entendimento de outras questões, principalmente quando envolver contabilização. Ok, queridos, podemos seguir. Alguma dúvida até agora? Não? Vamos lá, vamos para a questão de número 3. A questão número 3 fala o seguinte, ó, também relacionado lá ao CPC 00, ela vem trazer basicamente conceito de passivo. Essa questão aqui, por mais que vocês tenham a sensação de, tipo, já respondi, tem muita questão parecida, né? Seja com o conceito de ativo, conceito de receita, conceito de despesa, nesse caso, com o conceito de passivo, é bem comum ter a frase para você completar apenas com algumas palavras esse tipo de questão. E aí, a afirmativa fala o seguinte, ó, passivo é a obrigação, e aí eu preciso preencher, né? Que obrigação seria essa? Da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos, e aí eu também complemento. E aí a questão fala, assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima. Se a gente fosse considerar a letra A, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ó, passivo é uma obrigação futura da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos presentes. Olha só, o passivo, por mais que eu tenha um pagamento daqui a 3 meses, um pagamento daqui a 1 ano, ele é a vencer, mas não quer dizer que essa obrigação ela seja futura, certo? Passivo é uma obrigação presente. Por que uma obrigação presente? Porque na data da divulgação daquele balanço, eu reconheci aquela obrigação. Então, no presente, eu tenho essa obrigação. Talvez ela não tenha vencido, mas hoje eu preciso fazer aquele pagamento. Eu tenho aquela dívida reconhecida. Visto isso, a gente já elimina aqui a letra A e a letra B. O gabarito ele só pode ser entre a letra C e a letra D. A gente já elimina. Não vamos perder tempo, tá? Então, eu já sei que o passivo é uma obrigação presente. Vou deixar aqui um pezinho do presente, né? Como resultado de eventos, olha, para eu ter uma obrigação hoje, para eu precisar fazer um pagamento a uma pessoa hoje, esses eventos estão ocorrendo no futuro? Não. Esse evento ocorreu no passado. Então, ó, um passivo é uma obrigação presente porque ela existe. Não quer dizer que ela está vencida. É uma obrigação presente porque ela existe e ela é decorrente de alguma coisa que passou, de eventos passados. Então, gabarito, letra D, esse é um dos tipos de questão da história conceitual que é bem comum de ser cobrado, né? A conceituação de ativo, passivo, receita, despesa, mas que a gente não pode falhar nesses entendimentos. Ok? Tranquilo aqui? Podemos seguir. Questão de número 4. Vou subir aqui um pouquinho.
Olha só, a questão 4, ela aborda o seguinte. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 00, estrutura conceitual para relatório financeiro, a estrutura conceitual estabelece a base para pronunciamentos que contribuem para a eficiência econômica, ajudando os investidores a... Aí tem letra A. Conhecer talentos globalmente aprimorando a qualidade da mão de obra. Letra B. Receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando a agilidade em suas escolhas. Letra C. Identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando a alocação do capital. Ou letra D. Melhorar a comunicação com as suas investidas, desenvolvendo um relacionamento mais vantajoso. Olha só, nesse caso aí, eu vou repetir a leitura desse enunciado, tá? Vou até colocar aqui. Olha só o que diz o enunciado. De acordo com o CPC 00, a estrutura conceitual estabelece a base para pronunciamentos que contribuem para a eficiência econômica. O que é que ele está querendo dizer aí, gente? Olha, o CPC 00 ele não é a norma propriamente dita, mas ele traz uma base conceitual, né, para que os outros pronunciamentos trabalhem de uma forma eficiente. Tá? E aí essa eficiência vai ajudar os investidores. Qual é a ajuda que essa eficiência pode trazer? É basicamente isso que a questão está pedindo. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D, qual seria o gabarito que vocês marcariam? Renato foi aí na letra B. Pode também na letra B. Olha só, vamos para a resolução. Primeiro, vamos lembrar que a questão ela está questionando a estrutura conceitual, sendo base para outros pronunciamentos, tá? E trazendo essa contribuição com eficiência, e aí ela diz, ajudando os investidores. Então, a afirmativa ela precisa ter uma relação com investidores. Vamos lá. Na letra A, conhecer talentos globalmente, aprimorando a qualidade de mão de obra? Não, né? A gente pode eliminar aqui essa afirmação, porque isso não seria um foco nos investidores. Talvez aqui seria um foco na operação da empresa. Então, se eu tivesse aqui perguntando, ajudando a operação da empresa, aí sim os talentos, né, em relação à mão de obra faria sentido abordá-lo. Letra B. Receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando a agilidade em suas escolhas. Olha, isso daqui está relacionado ao objetivo das informações contábeis, tá? Mas vamos lá. Quem é que, quando a gente escuta ou quando faz a leitura desse trecho aqui, ó, receber informações e relatórios com maior velocidade, aumentando as escolhas. Aqui, vocês concordam comigo que eu estou relacionando a tomada de decisão? Sim ou não? Sim, né? Lá já colocou aí a joinha. Aí eu pergunto, quem toma a decisão é um investidor ou seria um gestor? Existe essa diferença, né? Pode ter um gestor que ele é investidor, mas nem todo investidor ele é gestor, pessoal. Então, por isso, a letra B ela também deve ser eliminada. Se aqui tivesse ajudando os gestores,
aí sim essa alternativa estaria correta. Mas ela está se referindo a investidores, certo? Então, nesse caso, eu preciso estar atento ao que a questão pede. Investidor, ele não administra a empresa, tá? O investidor, ele investe um valor na empresa para depois receber a sua remuneração ou a sua rentabilidade. Então, elimina aí a letra B. Vamos avaliar a letra C. Identificar oportunidades e riscos em todo o mundo, melhorando a alocação do capital. Olha que coisa linda. Quando a gente tem investimento, a gente está sujeito e suscetível a risco, certo? Inclusive, vocês já aprenderam que quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, quando eu estou ajudando investidores, eu estou ajudando eles a o quê? A identificar oportunidades e riscos em todo o mundo. Beleza, até aqui está tudo ok. Vamos ler o restinho. Melhorando a alocação do capital. É isso que o gestor faz? Não. Quem faz a alocação de capital? Investidores. Então, gabarito, letra C. Percebam que essa questão aqui é uma questão que nem precisa a gente dominar o CPC 00. É uma questão mais de interpretação do que propriamente a norma contábil, tá? E vamos ver por que a letra D ela estaria errada. Melhorar a comunicação com as suas investidas. Olha, por mais que aqui tenha a situação de investidas, isso daqui seria basicamente relação com controladas e coligadas. Então, não está relacionado com investidores, que é os stakeholders que está externo à empresa, tá? Seria informações internas, então a gente pode também eliminar. Logo, a alternativa correta é a letra C. Dúvidas aqui, gente? Minha explicação deu para clarear. Perceba que não é uma questão que a gente precisa trazer o entendimento da própria norma. Ela só pegou a norma ali para poder dizer que foi baseada nela, tá? Mas os exemplos a gente precisou aqui para ter uma segurança nessa questão. Foi basicamente, entender que ela se refere a investidores. Então, eu preciso observar qual é a afirmativa que tem relação com investimentos. Então, tá aqui, toda ela. Ok? Então, vamos para a próxima questão, a questão de número 5. Questão 5 fala o seguinte, A Fit Alimentos Saudáveis adquiriu em 30 de junho de 2014 da Farinhas e Farinhas 5 quilos de farinha de arroz, 4 quilos de farinha de amêndoas e 3 quilos de polvilho doce, sendo que cada um dos itens custaram R$ 35, 480 e R$ 20, respectivamente. Gente, sempre que as questões tiverem aí, geralmente elas têm esse respectivamente, vocês têm que atribuir os valores na mesma ordem que a questão apresentou. Então, por exemplo, se primeiro veio 5 quilos de farinha de arroz, a farinha de arroz foi 35, certo? Porque é o primeiro valor que é apresentado, beleza? Em seguida, farinha eu ia falar de almôndega, tô com fome, tá? Mas de amêndoas. Então, nesse caso, eu sei que o segundo valor está relacionado com amêndoas. E, por fim, polvilho doce. Então, o terceiro valor também está relacionado ao polvilho doce. Geralmente, as questões de contabilidade de custos trabalham muito essa situação, de trazer valores e no final falar respectivamente. Então, quer dizer que você tem que fazer a apropriação ou trabalhar aqueles valores na ordem em que foi mencionado a questão, tá? Por favor, se liguem nisso. Vamos continuar. A data do vencimento da compra realizada pela Fit Alimentos era 30 de setembro de 2014. Olha só, no dia 30 do 6, quer dizer que aconteceu o quê? Adquiriu. A data do vencimento da compra
Olhe, vencimento está relacionado ao quê, minha gente? Ao pagamento, não está relacionado ao recebimento, né? Então, era 30/7. No dia 2/8, o Contas a Pagar informou que não havia sido feito o pagamento e que o mesmo estaria sujeito à multa de 10%. Ou seja, a empresa não fez o pagamento no prazo que foi estabelecido e... Opa, botou aqui alguma coisa. Não fez o pagamento no prazo que foi estabelecido e aí, para fazer esse pagamento que agora estava vencido, teria uma multa de 10%, certo? Todo mundo entendeu aqui o contexto, né? E aí, vamos continuar a leitura. O gerente financeiro da Fit Alimentos solicitou que fosse realizado o pagamento no dia seguinte. Olha, se foi identificado no dia 2/8 o pagamento no dia seguinte, então, quando é que seria o pagamento? No dia 3/8, né? Então, aqui, ó, as operações realizadas nos dias 30 e no dia 3 configuram, respectivamente, os fatos contábeis. Olha só, vamos com calma. Eu tenho aí duas contabilizações a se fazer. Eu tenho a contabilização do dia 30/6, certo? E eu tenho a contabilização do dia 3/8. Beleza? Tranquilo aqui? E aí ele quer que a gente analise justamente essas duas contabilizações. Mas qual é o tipo de análise que ele quer que a gente faça? Em relação aos fatos contábeis. E aí a gente sabe que eu tenho 3 classificações de fatos contábeis. Fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos, né? Pedro, quando é que eu vou utilizar um fato permutativo? Basicamente, o fato permutativo são aqueles fatos que não têm envolvimentos de conta de resultado. Em outras palavras, não tem nem receita, nem despesa. Vamos para o dia 30. O que aconteceu? A Farinhas adquiriu algumas mercadorias. Olha só, quando ela adquire a mercadoria, o lançamento teria o quê? Um débito, que é a aplicação de recurso, e um crédito, que é a origem de recurso, certo? Ela diz aqui que a aquisição é a pagar. Então, eu tenho um débito na conta estoque, certo? E eu tenho um crédito na conta de fornecedor. Perceba que as duas contas, elas são contas patrimoniais. Então, aqui eu tenho que tipo de fato? Eu tenho um fato permutativo. Pedro, o que é que significa um fato permutativo? Quer dizer que ele só trabalha contas patrimoniais e que o patrimônio líquido da empresa ela não tem variação. Então, é um fato permutativo. Perceba que aqui eu só tive uma permuta em relação ao patrimônio da empresa, tá? Origem de recurso está lá em fornecedores, a aplicação de recursos está no estoque. No final das contas, o meu patrimônio líquido não modificou. Então, é um fato permutativo. Como a questão ela pede de forma respectiva, eu sei que a letra C está iniciando com fato modificativo e a letra D também está iniciando com fato modificativo. Nesse caso, elas serão eliminadas. O nosso gabarito ou é a letra A ou é a letra B. Tá? Então, para finalizar a resposta, vamos contabilizar o fato contábil que ocorreu no dia 3 de agosto. Olha só,
O fato contábil ele diz que eu vou ter o pagamento, então eu vou debitar a conta de fornecedores. Eu vou ter uma saída de recurso, certo? Então, se eu paguei, vamos botar aqui que foi no caixa. Eita, ficou meio feio, mas tudo bem. Então, ó, percebam que até aqui eu tenho um fato permutativo. Mas o que aconteceu? Como pagou em atraso, eu tenho uma multa, né? Que aí essa multa de 10% vai me gerar uma despesa, certo? Então perceba que eu tenho duas contas patrimoniais e uma conta de resultado, ou seja, é um fato misto. Pedro, se fosse um fato modificativo, o que seria? Para ser um fato modificativo, seria apenas uma conta patrimonial e uma conta de resultado. Nesse caso, por exemplo, uma despesa com energia elétrica é um fato modificativo. Mas aqui é um fato misto, porque eu tenho basicamente o lançamento que seria permutativo, que está aqui, e também eu tenho o lançamento que seria modificativo, que está aqui. Logo, eu tive aqui um fato misto. Esse fato misto é aumentativo ou diminutivo? Ele é diminutivo porque uma despesa diminui o patrimônio. Se aqui fosse um desconto, por exemplo, em vez da multa, iria aumentar o meu patrimônio, então seria um fato misto aumentativo, ok? Então, nesse caso aqui, nosso gabarito é letra B. Veja que isso é um assunto que eu acho que vocês viram lá no primeiro ou segundo período, né? A questão dos fatos permutativos, modificativos. Então, um outro assunto também chave para vocês anotarem e estudar durante a semana. As variações patrimoniais, que está relacionada ali com as situações patrimoniais, né? Situação aumentativa, diminutiva, neutra. E aí, quando estiver estudando isso, vocês visualizem também os fatos contábeis. Fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Só relembrando, fato permutativo, ele só vai trabalhar com contas patrimoniais sem alterar o saldo final do patrimônio líquido. Se alterou o saldo final do patrimônio líquido, ele é um fato modificativo. E para ser modificativo, ele tem que ter uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Se esse fato ele tem uma conta de resultado e mais de uma conta patrimonial, então ele deixa de ser modificativo e passa a ser um fato misto, que foi o exemplo que a gente viu aí na questão. Ok, gente, tranquilo até aqui? Então, nosso gabarito seria letra B, tá? Não subestime esses assuntos que são, entre aspas, fáceis, né? Tem gente que vai pegar lá o edital. Primeiro erro que vai estar estudando tudo que está no edital. Já é o primeiro erro. E aí o segundo erro vai ser estudar só naqueles assuntos que ele acha difícil, porque uma classificação patrimonial tira de letra. É uma questão dessa que derruba essa pessoa, tá? Então, treinem com questões independente do nível, porque vocês precisam treinar questões FGV. Não é a questão que te aprova ou que você sabe, é a questão que vai ser cobrado na banca. Beleza? Próxima questão. Vamos estourar o tempinho um pouquinho hoje, mas vale a pena. Vamos lá. Era para a gente terminar de 9 horas, né? Ou vocês querem que a gente termine aqui, gente, por causa do horário? Podemos continuar até o fim. Olha só. Questão 6. É uma questão que também trabalha registros patrimoniais, tá? Nessa mesma temática. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta o registro de um fato misto aumentativo. Olha o que eu acabei de falar para vocês na questão anterior. Um fato permutativo são contas patrimoniais, porque ele não altera o valor do PL. Um fato modificativo, ele altera o valor do PL, então
obrigatoriamente, ele tem que ter uma conta de resultado e uma conta patrimonial. Fato misto, eu tenho a alteração no patrimônio, tenho no mínimo uma conta de resultado e mais de uma conta patrimonial. Ok? Nesta situação, a gente vai observar o que seria um fato misto aumentativo. Então, o que seria um fato misto aumentativo? Que essa conta de resultado apresente um aumento no patrimônio líquido, ou seja, uma receita. Aí vamos avaliar item por item. Letra A, débito, caixa. Eu tenho aqui uma conta. Caixa é conta patrimonial, né? Descontos concedidos. Descontos concedidos é uma conta de resultado. Porém, ó, se eu concedi o desconto, eu estou tendo uma despesa. Então, seria aqui diminutivo. A questão está querendo o quê? Um fato misto aumentativo. Eu tenho uma outra conta patrimonial. Então, esse fato aqui, ele é misto. Certo? Mas ele é um fato misto diminutivo. Então, não é esse o nosso gabarito. Ok? Letra B. Banco é uma conta patrimonial. Fornecedores é uma conta patrimonial. Juros passivos também é uma conta patrimonial. Ou é uma conta de resultado, gente? Vou deixar essa dúvida aí para vocês. Quando vocês visualizam aí esse termo juros passivos, e aí? É patrimonial ou resultado? Resultado, né? Perfeito. Só que juros passivos quer dizer que você está pagando ou está recebendo juros? Você está pagando, né? Então, ó, não é porque está passivo que ele vai ser negativo, tá? Então, aqui é um fato misto, mas é um fato misto diminutivo. A mesma coisa aqui, ó. Clientes, caixa, juros passivos, também diminutivo. Perceba, vou até riscar aqui, que a coisa muda na letra D. Eu tenho aqui uma conta patrimonial, eu tenho outra conta patrimonial e eu tenho uma conta de resultado, que é juros ativo, ou seja, aumentando o meu PL. Gabarito, letra D. Certo? Ok aqui? Alguém ficou com dúvida? Se tiver com dúvida, levanta a mãozinha. Eu já dei aqui 3 dicas de tópicos para ser estudado durante essa semana. Né? Dá uma lida lá no CPC 00, dá uma lida lá em relação ao regime de caixa, regime de competência e uma lida em relação às variações patrimoniais que vem abordar os fatos contábeis e as variações também no patrimônio. Mas uma outra questão aqui, ó, que trabalha as variações patrimoniais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, questão de número 7. Quanto aos fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais, assinale a afirmativa correta. Letra A. A amortização de empréstimos com juros apropriados e não pagos representa um fato permutativo, devido com a redução de ativo circulante e a manutenção do valor do passivo circulante, causado pelo pagamento do principal e reconhecido de novo passivo com juros. Eu vou até separar aqui para poder ficar entendível. Vocês entenderam alguma porcaria aqui nessa alternativa, gente? Não, né? Nada com nada, pé com cabeça, não tem nada, nenhum contexto. Olha só, vamos tentar entender.
A amortização do empréstimo com juros apropriados e não pagos representa um fato permutativo. Vamos parar aqui. Olha, o que é a amortização de empréstimos com juros apropriados? Vamos lá. Se eu amortizei o empréstimo, eu paguei. Então, eu estou lá saindo o recurso do meu caixa do banco, no caso, crédito, abatendo o valor da dívida, débito. Mas eu preciso apropriar os juros, porque ele está dizendo aqui que é com juros apropriados. Então, eu tenho que reconhecer a despesa com os meus juros. Concorda? Então, isso daqui não pode ser nessa primeira etapa. Deixa eu deixar assim, que fica melhor para vocês fazerem a leitura. Isso daqui não pode ser um fato permutativo. É um fato o quê? Misto. Porque eu mexi com duas contas patrimoniais e uma de resultado. Então, aqui eu já elimino a letra A, certo? Letra B. A aquisição de material de expediente para consumo imediato gera um fato modificativo diminutivo, sem afetar o resultado. Vamos lá, vamos tentar entender como é que seria esse conceito. Eu vou até digitar aqui para poder ficar melhor a letrinha para vocês. Olha só, se eu comprei material de expediente e o meu consumo não é imediato, eu vou debitar estoque, que aí seria o estoque de almoxarifado, e eu iria acreditar o caixa, por exemplo, certo? Porém, como foi para consumo imediato, ele está dizendo aqui que foi consumo imediato, eu não estou basicamente ativando ou estocando esse material. Então, eu já estou consumindo. Seria o quê? Débito com a despesa de material de consumo e o meu crédito no caixa. Concordam comigo ou eu estou endoidando nesse lançamento, gente? Todo mundo concorda comigo, né? Quem é doido de dizer que não concorda? Né? Então, percebam que aqui eu não estou trabalhando contas exclusivamente patrimonial. Eu tenho uma conta patrimonial, mas eu tenho aqui uma conta de resultado. O que foi que eu falei? Se todas as contas são patrimoniais, fato permutativo. Se eu tenho uma conta patrimonial e uma conta de resultado, o fato ele vai ser o quê? Modificativo, né? Se eu tenho uma conta de resultado e várias patrimoniais, seria um fato misto. Então, até aqui está correto, né? Eu tenho um fato modificativo, tá aqui, e diminutivo, porque é uma despesa, beleza? Mas olha que ele inicia uma maravilha, mas aí no final ele sai sujando tudo, olha só, sem afetar o resultado. Ora, se foi uma despesa, eu tenho que contabilizar naquele período, concorda? Então, essa parte aqui está errada. E aí, quem tem pressa, né? Quem é agoniado para fazer leitura de questão e já viu que essa parte aqui estaria correta, a tendência seria marcar esse gabarito. E aí acaba perdendo a questão, né? Leiam a questão por completo. Por mais que vocês imaginem que aquela afirmativa é a correta, certo? Então, a gente já vê aí que não seria nem a letra A, nem a letra B. Então, vamos para a letra C. O fato de dividendos declarados e não pagos dentro do exercício provoca um fato que reduz o patrimônio líquido, sem alterar o passivo da empresa, tendo em vista que seu valor corresponde a uma parcela do lucro do exercício findo. Olha o que ele está querendo dizer. Olha, a empresa apurou um lucro. Esse lucro está onde? Não está no PL? Concorda comigo? Se eu vou distribuir os dividendos, quer dizer que eu estou tirando aquele valor de lucro do meu patrimônio líquido e estou colocando no passivo. Concorda? Percebam que aqui
eu não tive contas de resultado, mas eu alterei o PL. E a gente sabe que quando altera o PL, isso daí é um fato o quê, gente? Hã? Alterou o PL é um fato o quê? Modificativo ou misto. Ele não pode ser um fato permutativo, certo? E aí, olha o que ele fala. Provoca um fato que reduz o patrimônio líquido sem alterar o passivo da empresa. Não. Altera o valor do patrimônio líquido, porque está diminuindo o que eu estava lá como lucros acumulados, por exemplo, ou lucro do exercício, e aumenta o passivo. Então, ele não mencionou aí essa afirmativa em relação a ser fato contábil misto, modificativo, não falou. Mas ele está trazendo aqui dentro do lançamento contábil algo que não vai existir, que é não alterar o PL. Não, ele altera sim o PL. Então aqui está errado. O que sobra para a gente, a letra D. Né? Mas vamos entender o que é que está correto aqui na letra D. Um fato misto aumentativo é causado por uma receita, claro, uma conta de resultado, que altera o resultado e, ao mesmo tempo, tem um fato permutativo. O que é um fato permutativo? Uma conta patrimonial e outra conta patrimonial. Então, eu tenho duas contas patrimoniais com uma de resultado. Aqui está correto. Ok? Sétima questão, gabarito, letra D. E para a gente finalizar, deixa eu colocar aqui mais para baixo. Olha o que diz a questão 8. Determinada sociedade empresária recebeu um adiantamento de certo cliente no valor de 50 mil reais através de transferência bancária, por conta de uma venda futura de 500 mil em mercadorias. Esse fato contábil provocou, olha só, em outras palavras e em outros valores, é o mesmo exemplo que eu falei aqui de Jeremias que comprou o meu veículo, né? A empresa ela tinha lá um valor de 500 mil que vai ser entregue ainda, recebeu 50 mil adiantado, tem ainda 450 mil para receber, mas é uma venda que vai ser feita no futuro. E aí ela quer saber o fato contábil, o que é que vai provocar? Letra A, débito na conta obrigações no valor de 500 mil. B, aumento no passivo no valor de 50 mil. Letra C, aumento no patrimônio líquido no valor de 500 mil. Ou letra D, débito na conta de adiantamento de clientes no valor de 500 mil. Perceba que esta questão, ela está trabalhando aqui lançamento contábil. Aqui são lançamentos contábeis básicos, tá? E aqui a gente já fecha o último assunto que eu daria de dica para vocês estudarem durante essa semana, que seria operações contábeis básicas, né? Registro lá de patrimônio líquido, do capital social, capital subscrito, capital integralizar, antecipação de receita, antecipação de despesa, contratos de seguros, contratos de aluguéis, são os lançamentos que são mais comuns de ser cobrados pela banca, tá? Olhando essa questão aqui, gente, qual é a alternativa que vocês marcam? Quero ver aí. Eliane, Ciências Contábeis, que eu não descobri qual é o nome ainda. Gabriela, Poli, Rafael. Vamos lá, deixa eu ver o resto das pessoas. Lari, Jeremias, Renato, Samara. Quero ver todo mundo aí digitando o seu gabarito. Eliane foi na letra D. Lari está na dúvida se seria a letra A. Mais alguém? Gabriela, Poli. Olha só. Determinada sociedade empresária recebeu um adiantamento de cliente, certo?
Qual foi o valor? 50 mil reais. Através de transferência bancária por conta de uma venda futura de 500 mil em mercadorias. Vamos parar por aqui. Senhores contadores e senhoras contadoras, né? Geralmente quando eu falo isso, o negócio pesa, né? A responsabilidade. Quando vocês observam essa afirmação aí na questão, vocês conseguem visualizar um fato contábil, não conseguem? Eu estou conseguindo visualizar, eu queria saber de vocês. Vocês conseguem visualizar o fato contábil? Ou vocês conseguem visualizar dois fatos contábeis? Eu vou ajudar vocês. Aqui eu tenho um fato contábil que seria o recebimento do adiantamento, concordam? E aqui tem uma venda que ele está dizendo que é venda futura de 500 mil. Pergunto, venda futura é fato contábil? E aí, minha gente? Olha só, venda futura não é fato contábil, certo? Por quê? Ainda vai ocorrer o que foi que a gente viu em uma das primeiras questões de hoje, que de acordo com o princípio da competência, a gente só contabiliza a receita no momento da transferência da posse. Então, esses 500 mil aqui só poderia ser contabilizado como receita no momento da entrega da mercadoria, tá? Então, aqui a gente só tem um único fato, que seria o adiantamento de clientes. Então, eu tenho aí um débito e um crédito, certo? O meu débito é uma aplicação de recurso, o dinheiro, né? Para onde ele foi. Nesse caso aí, como foi transferência bancária, o meu débito é no banco. Então, entrou lá no banco o valor de 50 mil. Isso está lá no meu ativo circulante, né? E o meu crédito? Ora, se eu recebi de forma antecipada, eu tenho lá o adiantamento, né, do meu cliente. E esse adiantamento, ele vai estar lá no valor de 50 mil, no meu passivo circulante. Por que no passivo? Porque eu tenho uma obrigação com esse cliente. Ou eu vou devolver esse dinheiro, ou eu vou entregar a mercadoria, né? Ele gerou uma obrigação. Esse adiantamento, ele gera uma obrigação. Então, neste caso, o que a gente vai observar? Olha a letra A. Débito na conta de obrigação de 500 mil. Não aconteceu isso. Aumento no passivo no valor de 50 mil. Olha aqui, passivo circulante, gabarito letra B. Né? Letra C. Aumento no patrimônio líquido no valor de 500 mil. Não. O patrimônio líquido só vai aumentar quando eu entregar a mercadoria no futuro. Né? Ou letra D. Débito na conta de adiantamento no valor de 500 mil. Não. O valor que foi adiantado não foi 500 mil. Ele só recebeu 50. Então, gabarito letra B. Certo? Quando vocês forem observar essa questão de receita ou despesa antecipada, fiquem atentos à nomenclatura A ou D. Por exemplo, adiantamento a fornecedores, adiantamento a cliente. Quer dizer que foi a empresa que adiantou a alguém. Se foi a empresa que adiantou, ativo, porque ela tem o direito. Agora, se for adiantamento de, quer dizer que a empresa recebeu de alguém. Então, quando for adiantamento de, sempre vai ser uma obrigação, ok? Adiantamento a, quer dizer que ela fez o adiantamento, gerou um direito, ativo. Adiantamento de, eu recebi, gerou uma obrigação, passivo. Não esqueçam disso. De, passivo, a, ativo. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Então, ó, com a aula de hoje, né, a gente já tem aí um bom direcionamento de estudos para a semana com assuntos assim, chaves,
que podem anotar. Vai ter questão com esses tópicos no exame, né? Então, ó, falamos da estrutura conceitual, falamos da diferenciação entre regime de caixa e competência, falamos dos tipos, né, de fatos contábeis, falamos de variação patrimonial e falamos de lançamentos contábeis básicos. Cada um desse aí, em um dia, você já tem aí um bom aproveitamento em relação a nossa questão, né, ou a questão dos assuntos chaves da prova. Olha só, queria que quem pudesse ativasse aí a câmera para a gente fazer uma foto, registrar, né, esse momento, última live aí do Caiu no CFC. E aí deixa eu mais uma vez explicar a vocês o porquê de ser essa última live, né? Para quem está comigo aí na mentoria Corujão sabe que amanhã o caldo vai começar a engrossar, né? Amanhã, de fato, a gente já vai começar a trabalhar as aulas ao vivo. Hoje eu já atendi alguns alunos também em relação ao feedback do direcionamento do plano de ensino. Durante a semana eu tenho aí alguns agendamentos, então a gente vai estar trabalhando. E aí eu não consigo, né, manter esses dois projetos aí de forma contínua, de acordo com as outras obrigações que eu tenho do escritório, das graduações, das pós-graduações. Então, eu não consigo, né? Gostaria muito de estar também aqui compartilhando conhecimento com vocês, que isso aqui é o que me move, né? Então, infelizmente, hoje a gente vai finalizar o Caiu no CFC, né? Claro que vamos ter alguns momentos, mas aí não vai ter mais essa continuidade todas as segundas, por exemplo, né? E aí eu preciso me dedicar 100% para os meus pupilos da mentoria, né? Eu tenho aí um compromisso de aprovação com cada um deles e aí eu preciso pegar na mãozinha de cada um para seguir nessa aprovação, tá? Então, por isso que hoje que seria a nossa última live do Caiu no CFC, ok? E aí, aproveitando, para quem ainda tem alguma dúvida se quer participar da mentoria ou não, né? Lá no grupo tem o contato do nosso suporte, o contato do nosso do pessoal também lá do marketing. Eles vão passar mais uma vez o link, né, em relação a mentoria. Eu vou fazer o seguinte: quem ainda não estiver na mentoria, né, mas tem desejo, né, e tem alguma dificuldade, ó, tô sem cartão, enfim, fala lá, ou com o Jeremias, fala lá com o Saulo, né, com a Larissa. Eles vão dar um oi agora no grupo lá para vocês, e aí eles, dependendo da situação, eles dão até uma condição especial em relação a pagamento para quem tiver com alguma dificuldade, tá? Eu não quero aí deixar ninguém de fora em relação a isso. Agora, eu acho que tem poucas vagas, eu acho que só tem 2 ou 3 vagas, né? Eu estava vendo o formulário ontem, porque como eu tenho que acompanhar individualmente cada um, eu não consigo fazer uma turma grande, né? No máximo ali 15, 18 pessoas, para eu poder de fato conseguir todo dia mandar mensagem, falar no grupo, ter aquele relacionamento. Tá ok, gente? Então é por isso que a gente não vai continuar a nossa live semanal, mas assim que eu tiver alguma folguinha nos meus horários, a gente lança lá no grupo e diz também para vocês participarem, ok? Agora, por favor, ativem a câmera, eu quero ver o rosto bonito de vocês para a gente fazer a nossa foto e finalizar a nossa live aqui. Por favor, Gabi, Eliane, Ciências Contábeis, que eu ainda não consegui saber quem é. Eu quero só saber se vai ativar a câmera para poder ver quem é que vai estar falando aí nesse meio. Lari também, Samara, Edila. Vamos lá. Só tá aí Gabi e Polly. O pessoal tá retocando a maquiagem. Não quer pra... Peraí, professor, não estou conseguindo. Certo. Tô operando. Tá dando. Não, professor, é sério. Tranquilo. Peraí. Ó, e tem alguém que tá no Corujão, mas que não conseguiu Eu acho fazer que eu agendamento? desativei quando eu entrei. Todo mundo conseguiu agendar, né? Se tiver algum probleminha de agendamento, fala lá no grupo, tá? Fala lá com o suporte. Que é esse, Pedro, eu tô com um horário, mas não tô conseguindo. Aí a gente vê algum outro horário para poder ajudar vocês, tá? E aí, vão conseguir ativar a câmera? Se não conseguir, eu vou fazer da forma que tá aqui. Nem Jeremias quer ativar a câmera, vê só. Então vamos lá. Deixa eu fazer só um registro aqui. Todo mundo aí, X, né?
Eliane voltou. Eliane vai conseguir ativar? Ativou, olha aí, coisa linda. Pronto, gente. Olha, eu queria muito continuar toda a segunda aqui com vocês, mas como eu falei, eu preciso realmente de comprometimento com o pessoal, né? E aí tem alguns pupilinhos aí que tá com aprovação na pontinha da agulha. Eu preciso dar esse empurrãozinho, tá bom? Então, fiquem com Deus. Na próxima oportunidade que a gente tiver aqui de resolução de questões, a gente vai avisar para vocês e vocês vão estar também participando, tá ok? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Pedro. Obrigada. Boa noite. Tchau, amiga.